Bom dia, galera, salve, salve. Hoje vamos fazer um treino aí com a Thalia, nossa aluna. Tem basicamente uns 2 anos de experiência já, não é uma novata no treinamento contra a resistência, a musculação propriamente dita. E a gente hoje vai fazer um treino de quadríceps e posterior de coxa com essa moça aqui. Então, espero que vocês curtam o vídeo, acompanhem o treino, muitas dicas, muita metodologia de intensificação de treino, então acompanhe. Então, galera, uma dica bem importante na cadeira extensora é com relação ao eixo da máquina, com relação ao eixo de movimento corporal. Então é bom e é interessante sempre você alinhar a articulação do joelho com o eixo da máquina. Se o executante estiver muito à frente, vai ter uma sobrecarga na articulação, e se estiver muito para trás, também da mesma forma. Então é bom sempre alinhar o eixo de movimento da máquina com o eixo de movimento corporal. Assim também como o ajuste da base lá nos pés, sempre mantendo ela basicamente no tornozelo ou na articulação do tornozelo ou no famoso peito do pé. Então nós vamos executar a primeira série como uma série de aquecimento. Eu vou fazer o pequeno ajuste da máquina aqui para dar uma forçada no alongamento, na amplitude do movimento. Une um pouquinho os pés aí, Thalia. Isso. Vem para cima. Pode acelerar bem o movimento. Cuidado, galera, para quando fazer o movimento, não tracionar o joelho para dentro, tá? Faz o movimento estendendo todo e controla. Sempre mantendo a distância e nunca aproximando os joelhos. O ajuste do banco que fique adequado para o posicionamento da pessoa que vai executar, né? No caso da Thalia, a gente deixou até um apoio a mais do banco, porque essa máquina em específico ela tem uma regulagem muito restrita. Então, muito cuidado na questão ergonômica das máquinas para que você se mantenha num posicionamento adequado para a execução. Existem variações de posições, mas o básico sempre é melhor do que qualquer invenção ou qualquer movimento errado dentro do eixo de movimento ou de ajuste das máquinas. Vamos lá para a última série, menina, agora com um peso um pouco maior do que você usava no treino, sem puxar o joelho para dentro. Vamos, para cima, sem fazer força para o joelho para dentro, faça força para cima. Vamos. 3, 2, mais um. Aê, garota, show de bola. Show. Então, galera, outra dica importante, assim como a gente mencionou ali na cadeira extensora, a mesa flexora também tem seus ajustes que são necessários de ser observado e adequado a cada praticante. Eixo da máquina com o eixo do corpo. Então, o eixo de movimento do corpo ele precisa estar alinhado com o eixo da máquina. No caso da Thalia, a flexão da perna dela aqui, ela pode subir um pouquinho mais, né? Para a gente ajustar aqui o alinhamento. E também podemos ajustar aqui a base para que fique entre a panturrilha e o pé ou o tornozelo. Para que quando ela faça o movimento, subiu, o pé fique encaixado na base aqui também, tá? Sem vir muito para o calcanhar ou sem descer muito para a panturrilha, ok? Uma dica super importante, tá, pessoal? Na flexão, você pode estar usando uma flexão plantar ou uma dorsoflexão, que vai dar um estímulo diferente para o posterior da sua coxa. Por quê? Porque quando a gente faz a flexão plantar, a gente contrai a panturrilha, e lembrando que a panturrilha ela também auxilia na flexão da perna. Então, quando a gente faz a flexão plantar, basicamente a gente ativa a panturrilha e ela não é utilizada para o trabalho da flexão, fazendo com que o movimento se torne até mais difícil. E quando a gente faz uma dorsoflexão, a gente está alongando, teoricamente, a panturrilha para o movimento do tornozelo,
e isso faz com que ela possa fazer ou auxiliar a flexão da perna, tá ok? Então é bom observar na flexora, você pode trabalhar com esses detalhezinhos aqui. Então, pés juntos, Thalinha. Joelhos afastados, você vai sempre rodar o joelho para fora, como se apertasse bem o glúteo. Então aperta o glúteo e sobe. Isso. Vamos ver. Isso. Chega aqui, Rogério. Continua, tá ali. Um erro muito comum na questão do movimento de flexão é a elevação do quadril, tá? Vou passar uma dica bem importante para vocês. Continua aí, continua errando, que aí você vai aprender com a dica bem interessante. Ok, descansa. Vocês observaram que a Thalia ela tem uma dificuldade para manter o quadril no banco. Então é interessante, e é uma dica que eu repasso, que normalmente a executante está fazendo força nessa área para fixar a perna no aparelho. E a ideia, que é uma dica que eu dei para ela, vamos tentar executar na próxima série, é que ela pense em elevar o joelho do apoio e, com isso, vai favorecer o encaixe melhor do quadril na máquina. Isso é um erro muito comum que as meninas, até mesmo os homens fazem, que é na flexão, no intuito de flexionar mais a perna, acabam tirando o quadril do banco. E isso é errado e tira a ação que necessariamente a musculatura do posterior de coxa precisa fazer, ok? Aí, ó, já conseguimos manter a linha do quadril melhor e com certeza ela vai estar usando muito mais o posterior de coxa. Acelera, Thalia. Muito cuidado sempre, última série, para evitar que o executante una os joelhos, né, na flexão, que é muito grave. Vamos, Thalia. Sobe. Tenta manter mais estável o teu movimento. Isso. Vamos lá. Última série é sempre a última série, é mais pesada e é onde mais erros acontecem. Então, o auxílio do professor é fundamental. 3, força, 2, 1, show de bola. Então, assim como qualquer outro movimento, a gente precisa cuidar sempre na questão de evitar o movimento dos joelhos em forma de X, que é joelho valgo. Então temos que ter essa noção o tempo todo. E no leg press, assim como na extensora, na flexora ou no agachamento, os cuidados são os mesmos. Além, claro, da musculatura do abdômen estar sempre bem travada, com o bracing sempre ativo, os alinhamentos corporais, queixo para dentro, escápulas alinhadas. Então esse é o fundamental na posição do exercício. Mas tem muitas pessoas que focam muito na escápula, no abdômen e esquecem desse movimento que a perna pode fazer, tá ok? Aqui eu vou pedir para a executante tirar o tênis, justamente porque ela está com um tênis de corrida e não é um tênis apropriado para a execução de um bom exercício de membros inferiores, principalmente leg press e os agachamentos de maneira geral. Então vamos lá, Thalia. Isso, encaixa bem o quadril e observa sempre o movimento do teu joelho para ficar na linha que está o pé. É super importante. Isso, força, força lá no tornozelo, lá no calcanhar. Vamos. Bora. Isso. Aqui ajuda a gente vai fazer na plataforma. Então, 1, 2, show. Então, galera, uma dica super importante quando a gente vai fazer um agachamento ou até mesmo um leg press, agachamentos hack, alguma coisa assim, é posicionamento do pé. Então é interessante que você projete sempre a força na ponta do pé, em todos os dedos, no calcanhar e na borda lateral do pé, fazendo uma espécie de arco na parte interna do pé. Isso favorece o alinhamento e não permite que o pé desabe para dentro. E isso é importante na execução. Aqui a gente vai estar usando um step
para justamente ter amplitude do movimento. Mas isso é muito individual. Se a executante, se quem for fazer o exercício não tiver amplitude de movimento, não tem necessidade de estar usando um step. Não tem necessidade de você estar subindo em cima de um banco para fazer a execução. A ideia é amplitude. Então, se não tem amplitude, não tem necessidade do acessório do step ou banco e assim por diante. Desce. Isso, boa, Thalia. Abdômen contraído, queixo para dentro. Você vai sempre olhar aqui para o chão. Olha sempre para o chão. Isso, queixo para dentro. Isso. Vamos lá. Isso. Bora. Pode acelerar a subida. Controla a descida, acelera a subida. Controla a descida, acelera a subida. Isso. 3 para mim. 2. 1. Tá bom? Show. Então, galera, mais uma vez aqui, ó. Questão do tênis, tá? A executante está fazendo descalço, justamente porque o tênis a qual ela veio treinar não é adequado. O bom é aquele tênis de sola mais reta. Então, invistam sempre num bom acessório para o teu treinamento. Então, um tênis desse aqui é interessante para a corrida, mas não interessante para treinamento de membros inferiores. Por isso, a opção de a gente treinar descalço, mas invistam no seu esporte. Então, um tênis adequado é fundamental. Segue o baile. Isso. Peso sempre embaixo do corpo e projetando o quadril sempre como se você quisesse sentar. Cuida na posição do joelho para manter o alinhamento entre pé e joelho, é importante, tá? Isso, bracing sempre ativo, queixo bem encaixado, força. Bota pressão para cima e controla a descida. Pressão para cima, controla a descida. Pressão para cima e controla a descida. 3, menina, vamos. 2. 1. Show. Caramba. Então, galera, vou passar uma dica para vocês com relação à execução do agachamento, tá? Eu vou pedir, claro, a Thalia já agacha, então já tem uma certa experiência, mas eu vou pedir para ela fazer totalmente equivocado o movimento, com uma flexão excessiva de tronco, para justamente eu dar uma dica de como você consegue começar a corrigir o teu agachamento. Porque normalmente, quando você faz uma inclinação do tronco demasiadamente à frente, como a execução dela aqui agora, ó, ela vai estar projetando, pode subir, ela vai estar projetando, desce de novo, vai estar projetando uma força excessiva aqui na lombar. E existem pessoas que fazem esse agachamento flexionando o tronco. Então uma dica super importante é a gente usar uma cortininha em alguma superfície, por exemplo a barra, pedir para o executante ficar um pouquinho mais perto e brincar com ele que ele não pode encostar no colchonete ou na cortina. Automaticamente ele vai acabar não fazendo mais a flexão do tronco à frente, começando a melhorar o seu agachamento gradativamente. Faz umas 2 execuções aí, ó. Ela já começa a corrigir. Então é uma dica importante, é uma brincadeira que a gente faz com alguns alunos, mas que é um processo pedagógico para melhorar o agachamento de quem está iniciando no agachamento livre. A Thalia ela já tem uma certa experiência com relação ao agachamento. Então, observação, cotovelo sempre embaixo da barra para evitar que o tronco incline. Quando o cotovelo vira para trás, a tendência da gente se curvar é muito maior. Então a tendência é sempre manter o cotovelo embaixo da barra. Pode executar, isso, controla a descida e subida com mais explosão. Vamos, 1, 2, dá para fazer mais, vamos mais 3. 1, 2, 3, ok. Isso. Uma maneira de intensificar sem o uso de sobrecarga é pedir para o cliente ou o executante, depois de uma série mais forçada com peso, fazer de forma estática. Não aquela estática na parede apoiado, mas uma estática assim. Então aqui a gente vai fazer uma variação para intensificar um pouquinho o treino, para finalizar o treino de coxa da Thalia, que é uma intensificação a qual ela vai fazer
3 repetições na velocidade normal que ela executou lá na primeira série de aquecimento e 3 séries bem lentas, tá ok? Até fechar uma contagem de 15 repetições, por exemplo. Então vamos lá, Thalia? Manda bala. Normal. 1, 2, 3. Chegou lá embaixo, agora bem lento. Isso. 1. Estende toda a perna. 2, 3. Chegou lá embaixo, acelera de novo. 1, 2, 9. Lento lá no alto. 10, 11, 12. Chegou lá embaixo, acelera 3. 14, 15. Show de bola. Alguns centímetros depois.